Nosso modificado, ofensas ao invés de dívidas. Essa oração foi composta e transmitida oralmente por Jesus Cristo. Entretanto, foi alterada do seu sentido tradicional há alguns anos pelo CELAM, Conselho Episcopal Latino-Americano. O Papa João Paulo II pediu que em todas as partes se reze igual e exortou aos bispos para alcançar um único Pai Nosso. Ordem excessivamente curiosa, pois a missa em latim era rezada em todas as partes igualmente, e agora não. Infelizmente, ninguém alegou o óbvio. Em outras palavras, o sensato. Deve permanecer o Pai Nosso tradicional, a menos que haja um erro grave na tradução. Consultando as Escrituras, a oração é expressa na íntegra em São Mateus capítulo 6, versículos 9 e 13, e São Lucas resumiu capítulo 11, versículos 2 e 4, analisando apenas em uma frase cuja mudança é injustificável. Em São Mateus se encontra: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, enquanto São Lucas diz: perdoa-nos os nossos pecados, assim como nós perdoamos a todo mundo que está em dívida conosco. São Mateus acrescenta uma breve explicação: porque se perdoardes aos homens as suas falhas, também vos perdoará vosso Pai Celeste. Mas se não perdoardes aos homens as suas próprias falhas, tampouco vosso Pai vos perdoará os vossos pecados. A nova liturgia mudou a versão da tradução para: perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Algo bastante curioso. Se incomodaram com a palavra dívida, utilizada pelo próprio Jesus. Por que não usaram pecado? Eles preferiram usar um novo termo, que não aparece no Evangelho, nem o texto da própria oração da versão de São Mateus ou São Lucas, nem a explicação adicional dada pelo primeiro. A nova tradução não é nada coerente, porque a ofensa tem uma nuance muito restrita em relação ao pecado ou falta, que são mais abrangentes. Uma ofensa implica uma relação pessoal que pode estar ausente em um pecado ou em uma falta. Quem viola uma regra de trânsito comete uma falta, mas não intenta ofender ninguém. Inclusive, existem pessoas que negam ter pecado por jamais terem mente ofendido a Deus. Uma vez que não têm nenhuma relação com Deus, dizem estão longe de ofendê-lo. Além de proporcionar um lado generoso com essa interpretação torcida, o que já é um defeito da nova tradução, que teria evitado dizer pecado, utilizado por São Lucas, ou faltas usadas por São Mateus, inevitavelmente acarreta deste modo dúvidas se a única maneira de estar em dívida com alguém é devido a ofensa pessoal, um pecado ou uma falta. A resposta óbvia é claro que não. Logicamente que ofender alguém caso se peque ou cometa uma falta, há obrigação à restituição. Portanto, deve-se reparar para extinguir a dívida. Mas existe um outro sentido que não se pode permanecer oculto, algo bastante importante, não estando incluso na mais breve explicação adicional de São Mateus, esteja alheia à sabedoria infinita que ensinou. Acontece que alguém se torna devedor de qualquer pessoa que o faça um favor. Portanto, existe obrigação a pagar. Como diz o velho ditado, amor com amor se paga. Existe algo mais livre do que o amor? E, no entanto, a sabedoria popular tinha justamente advertido que o amado estava em dívida e obrigado a satisfazê-la. Deus nos deu a vida, a saúde, a inteligência e a liberdade, tantos outros bens impossíveis de listar. Estamos em dívida para com Ele. Não nos pedirá conta dela? Se formos generosos e perdoarmos aqueles que, da mesma forma, estão endividados conosco, irá considerar saudada. Algo bastante difícil e complicado seria perdoar a ingratidão de quem deve um favor e ignora completamente a dívida assim incorrida. Talvez nada seja mais difícil de perdoar. O Pai Nosso ensinado por Jesus incluía esse aspecto tão relevante e de ocorrência diária, excluído pela versão mais recente. Mas ainda mais, na versão original e autêntica, o Pai Nosso era um bom suporte da doutrina do purgatório, que os protestantes negam, porque justamente este local tinha por missão pagar as nossas dívidas. A confissão apaga o pecado, mas obviamente também é necessário restaurar a ordem e restituir se for o caso. Essa dívida que não se extingue pela confissão é cancelada no purgatório. Essa doutrina justifica as famosas indulgências que a Igreja tão generosamente concede. Eleutério nunca conseguiu compreender. A indulgência apaga a dívida que se paga no purgatório. Por isso, se aconselha tanto que se aplique aos defuntos. Como devidamente esclarecido, com a nova tradução, foi perdida mais do que apenas uma palavra. Mas não só a nova versão é claramente inferior à antiga, que já seria motivo suficiente para rejeitá-la,
mas sua imposição teve um efeito devastador sobre os países que tiveram a inépcia da sua adoção. O que terá de verdadeiro em uma igreja que não foi capaz no passado nem mesmo de traduzir bem e devidamente o Pai Nosso? Sem dúvidas que este foi um dos melhores capítulos na façanha de autodemolição da igreja. Ao se interpretar mal o Pai Nosso, se interpretará bem o Evangelho? Se o Pai Nosso é mal compreendido, se compreenderá bem o Evangelho na moralidade sexual? Há um outro aspecto do problema que não pode ser ignorado, e nos referimos à nova ótica gerada pelo culto ao homem, blasfêmia imposta sobre o povo de Deus por Paulo VI. Se o objetivo central do nosso amor fosse o homem, cuidaríamos da linguagem para agradar-lhe, mas se ao contrário o coração fosse em busca de nosso Senhor Jesus Cristo, sendo atraído por ele, evitaríamos imediatamente toda a infidelidade, amando até mesmo a menor das suas expressões. Portanto, ele nunca teria concordado em modificar suas palavras, por mais difíceis que fossem aos ouvidos contemporâneos. Além disso, existe uma outra questão, como exemplo, o novo espírito que reina na Igreja, e que foi tão bem expresso por Paulo VI no discurso de encerramento do Concílio Vaticano II, responsáveis por aquilo que chamam de espírito do concílio. Grupo Tradição Católica. Fundado pelo apostolado fora da Igreja, não há salvação. Do ano de 2007.